Então vamos lá, vamos à revisão dos nossos conteúdos, certo? Corrigindo as atividades anteriores. Pela seção transversal de um condutor metálico, passa a quantidade de carga de 20 coulomb durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Lembre-se, a corrente elétrica é calculada com a quantidade de carga dividido pelo tempo. Ou seja, quanto menos tempo, mais corrente vai ter, certo? Então, 20 coulombs dividido por 5 segundos, 4 amperes, que é a unidade básica, certo? Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 40 mA, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3. Qual a intensidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal de um condutor durante 10 segundos? Então, eu tenho aqui fazendo extremos e meio, já que eu quero a quantidade de carga, que é a corrente vezes a variação do tempo. Então, a corrente que eu tenho 40 vezes 10 a menos 3 vezes 10 dá 0,4 coulomb. Ok? Terceiro, um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de 8 amperes. Determine o mínimo de elétrons que atravessam pela seção transversal no condutor de 5 segundos. É dada a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, corrente é igual a quantidade de carga vezes tempo. Então, quantidade de carga vezes 5,40. E essa quantidade de carga é o número de elétrons vezes a sua carga elementar. Traçando meios extremos, quantidade de elétrons é igual a quantidade de carga sobre a carga elementar. E no final dá 2,5 vezes 10 a 20 elétrons. Deixar um tempinho para vocês copiarem aí e dar uma conferida. Vamos lá. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica cuja densidade em função do tempo é dada pelo gráfico ao lado. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor entre 0 e 5. Lembre-se, é simples a gente fazer. Lembre, toda a área ou quantidade de carga também é numericamente igual à área da figura que é formada. Então, essa figura aqui é formada do triângulo. Então, numericamente igual à área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base 5 vezes 10, que é a altura, dividido por 2, que dá 25 coulombs. Certo? Então, sempre a quantidade de carga num gráfico vai ser sempre igual a, numericamente igual à área da figura. Em cada minuto, a seção transversal de um condutor é atravessada por uma quantidade de carga elétrica de 6 coulombs. Qual a intensidade da corrente elétrica? 1 minuto 60 segundos, então 6 dividido por 60, 0,10 ampere. Certo? Um condutor mecânico é percorrido com a corrente elétrica contínua e constante de intensidade 10 mA. Qual o intervalo de tempo necessário para que a quantidade de carga elétrica igual a 3 coulombs atravesse a seção transversal do condutor? Ok? Então, quantidade de corrente é a quantidade de carga sobre o tempo, fazendo meios extremos aqui. Tempo é igual a quantidade de cargas, certo? Sobre a corrente elétrica. Se é 10 mA, 10 vezes 10 a menos 3, que dá 3 vezes 10 a menos 2, 10 ao quadrado segundos. Ok? Um condutor metálico é percorrido por uma corrente contínua e constante de intensidade 1 ampere. Determine o número de elétrons que atravessam essa seção, lembrando da carga elétrica elementar. Primeiro a gente calcula a quantidade de carga, a gente acha que dá 1 coulomb, e depois calcula o número de elétrons vezes a carga elementar. E dá 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. No gráfico ao lado, mostramos como varia a intensidade da corrente no fio condutor em função do tempo. Calcula a quantidade de carga elétrica que atravessa seções transversais no fio de 0 a 2 e de 2 a 4. De 0 a 2 é um retângulo, então base vezes altura. 2 vezes 1 dá 2 coulombs. E de 2 a 4 é um triângulo. 2, se é de 2 a 4, 2 segundos, que a base e a altura é 1, dividido por 2, que dá 1 coulomb. Mais um tempinho para vocês conferirem.
Vamos lá. Determina a diferença de potencial que deve ser aplicada no resistor ohmico de resistência 6 ohms para ser atravessado por uma corrente de intensidade 2 amperes. Isso aí a gente tira com a lei de Ohm, que é onde a tensão elétrica, que é U, é igual a resistência vezes a corrente. Tá? 6 vezes 2, 12 volts. Ok? Uma lâmpada incandescente é submetida de uma DDP de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica? Passando, fica tensão vezes tensão sobre corrente, que dá 20 ohms. Terceiro, a curva característica do resistor é dada ao lado. Determina a resistência elétrica e a intensidade da corrente. Então, ó, são duas tensões. Primeira, tensão 1, certo? Eu tenho 10 volts igual a resistência que eu não tenho vezes 2 ampere, que é 5 ohms. Aí, tendo essa resistência, eu consigo achar a segunda parte. A tensão 2 é igual que é 18, é igual a resistência que eu achei que é 5, que é constante, vezes a carga de 2, a corrente de 2, que dá 3,6 ampere. Para dois resistores diferentes, mantidos a temperatura constante, fizeram-se medidas da DDP e da intensidade de corrente, encontrando-se resultados indicados a seguir. Qual dos resistores é ohmico? Justifique. O que é que acontece? Apenas o resistor A é ohmico, porque há um aumento proporcional nele. O resistor ohm é aquele que tem a tensão e a corrente proporcionalmente iguais. Quando você fizer o cálculo aí, vai sempre dar a mesma resposta com o resistor, certo? Então esse é chamado resistor ohmico. Se você fizer 10 dividido por 2 dá 5, 20 dividido por 4 dá 5. Se eu fizer aqui 10 dividido por 2 dá, mais 20 dividido por 5 já dá 4. Então o resistor B ele não é um resistor ohmico, ele não é diretamente proporcional. Ok? Vamos lá. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Fazendo o cálculo, tá? Resistência é igual a tensão sobre corrente, é igual a 220 sobre 10, que dá 22 ohms. Um resistor ohm é submetido a uma DDP de 20 volts, percorrido por uma corrente de intensidade de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de intensidade de 1,2 amperes, que diferença de potencial deve ser aplicada a ele? Então, lembre-se, se o resistor é ohmico, então a resistência dele é constante. Então vamos lá. Primeiro a gente calcula a resistência com as duas informações que a gente tem, com 20 volts e 4 amperes, que dá 5 ohms. Aí, tendo 1,2 amperes, a gente faz o cálculo relacionado com os 5 ohms que a gente achou da resistência do resistor ohmico, que dá 6 volts. Quais os gráficos a seguir trazem comportamento de resistor ohmico? Letra A e letra B. Porque para qualquer resistor ohmico, a temperatura ou a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. E se a resistência é constante, independente do valor do gráfico de corrente. Quanto maior a corrente, mas mesmo assim a resistência é a mesma. Então, resistor ohmico. Certo? A curva característica de um resistor é dada abaixo, determina a resistência R nos valores de U2 e I1. Então, ó, corrente 1 e tensão 2. Resistência é igual a tensão vezes corrente no valor. Então, se é um resistor ohmico, então 2 amperes. Com esse 2 amperes dá pra gente voltar, dá pra gente achar a tensão 2, tá? Que a gente acha em 14 volts, e a corrente 1, que dá 1,5 ampere. Calcule a resistência do fio de cobre utilizar as instalações domiciliares de 60 mm de comprimento e 3 mm² de área de seção transversal. Resistividade do cobre é igual a 1,7 vezes 10 a 8 ohms. Então, a resistência ele é, primeiro, com a resistividade vezes o tamanho,
certo? Do objeto dividido pelo comprimento. Isso dá 0,34 ohms. Tem-se dois fios metálicos, 1 e 2, de mesmo material. O fio 1 tem o dobro do comprimento de fio 2 e metade da área da seção, certo? Determine a relação entre as resistências. Fio 1 tem a resistência 1, tem 2 vezes o comprimento, mas tem metade da área de seção. Já o fio 2 tem um comprimento normal e a seção transversal normal. Fazendo os cálculos, a gente acha que um sobre o outro dá 4. Ok? Tem dois fios metálicos de mesmo comprimento, de mesma área. Um fio de cobre tem resistência elétrica igual a 0,50. Qual a resistência elétrica do outro, sabendo que o feito de nicromo. Fazendo os cálculos da mesma forma, acha 32 ohms. No oitavo, a mesma relação, que vai dar 4, a mesma coisa do sexto. Ok? Qualquer dúvida,